Olá, eu sou Everardo Gouveia. Nós vamos trabalhar nesse momento com a segunda revolução industrial, que é uma fase muito importante do sistema capitalista. Na verdade, o que a gente vai fazer é trabalhar com os processos de desenvolvimento tecnológico, econômico, social do sistema capitalista em geral. O período dessa revolução industrial sempre é muito importante a gente analisar o período. Ele vai de 1860 até 1960. Não fique preocupado com uma certa rigidez, né, nesse intervalo de tempo. Se você observar, alguns autores falam um período um pouco menor, outros falam um período um pouco maior, não importa, né? Então ele vai ocorrer mais ou menos entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Essa revolução é a primeira que vai poder ser chamada de revolução técnico-científica. Se você lembrar da aula de Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial só podia ser chamada de Revolução Industrial. Essa, que é a segunda revolução, pode também ser chamada de Revolução Técnico-Científica. Por quê? Porque pela primeira vez na história da sociedade capitalista, você tem uma fusão entre técnica e ciência. Na primeira Revolução Industrial, ciência e técnica eram processos completamente separados. A igreja tinha um controle do saber e a burguesia industrial nascente não tinha acesso a esse conhecimento. Na segunda Revolução Industrial, pela primeira vez, há uma fusão entre a produção científica e a produção tecnológica. Ou seja, rompe-se com a dicotomia entre o saber e a técnica. Ou seja, a burguesia, pela primeira vez, passa a ter acesso ao conhecimento científico e passa a transformar esse conhecimento científico em tecnologia. Daí a expressão Revolução Técnico-Científica. Então vamos agora falar do berço, né? Toda revolução tem um berço, a localização, onde ela nasceu. A segunda Revolução Industrial tem como seu berço mais legítimo os Estados Unidos. Isso é um detalhe importante, porque isso torna a economia americana, a partir da segunda metade do século XIX, a mais importante economia do mundo, o grande centro de gravidade do capitalismo mundial, superando então a economia inglesa. Um outro detalhe importante é que isso vai ocorrer no nordeste dos Estados Unidos, né? Vai ocorrer no famoso Manufacturing Belt, que fica ali no eixo ali que vai da capital federal Washington até Boston, né? Aquele eixo litorâneo bem a nordeste dos Estados Unidos. Essa segunda revolução industrial ela nasce ali na Pensilvânia, mas rapidamente ela já se desloca para Nova York, às margens do rio Hudson, que atravessa a cidade de Nova York, e ali ela se consagra. Algumas décadas depois, ela se espalha pelo sul dos Grandes Lagos. Então, muitas vezes, você vai abrir um livro didático, você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto, e alguns autores vão falar ali, não apenas em Nordeste, em Manufacturing Belt, mas também podem falar em Nordeste e Sul dos Grandes Lagos, que dá no mesmo, tá? O mais comum é você falar de Nordeste dos Estados Unidos. Um outro detalhe sobre essa localização também é que, diferentemente, por exemplo, da primeira revolução, a segunda revolução industrial ela vai ocorrer basicamente em três grandes áreas do sistema capitalista. É lógico que os Estados Unidos foram um grande berço, mas a Alemanha e o Japão também tiveram um grande destaque nesse desenvolvimento. Apesar dos Estados Unidos terem se tornado o grande berço, a Alemanha também vai ser um berço importante na Europa norte-ocidental. O desenvolvimento dessa revolução ocorre no Vale do Reno-Ruhr, Rio Reno, Rio Ruhr, que se encontram ali na parte oeste, na parte ocidental. Ali vai se tornar o grande desenvolvimento do capitalismo alemão e, naquele momento, o grande desenvolvimento do capitalismo na Europa norte-ocidental. Até hoje, cidades como Essen, Düsseldorf, Colônia, Frankfurt, são cidades muito importantes para a economia europeia e, obviamente, da economia alemã. Você tem uma ideia? Quando a gente fala do grande desenvolvimento urbano da Europa norte-ocidental atual, esse eixo do Vale do Reno-Ruhr é o eixo mais importante, é a região mais robusta economicamente até hoje. Você vê como o tempo é importante no desenvolvimento desse espaço, como
o tempo permanece no espaço. Uma terceira região que eu quero destacar é o Japão. O Japão se tornou uma grande economia a partir da segunda metade do século XIX, era esmagadoramente agrícola até aquele período, e a partir de um movimento político conhecido como Revolução Meiji, que gera grandes transformações políticas e econômicas no Japão, o país ingressa de cabeça no desenvolvimento tecnológico e rapidamente se torna a maior economia do leste asiático. A parte do Japão que mais prospera é justamente o centro-sul do arquipélago. O Japão é formado por 4 grandes ilhas e a única grande ilha japonesa que não entrou nessa revolução foi a ilha de Hokkaido. O restante do país ingressa furiosamente no processo de desenvolvimento econômico.